Começa agora Pessoas de Valor e a boa notícia é que nessas indas e vindas de pandemia, de fecha e não fecha, a gente está aqui na de casa numa temporada, quase ao vivo, porque a gente vai entrar aí já no final de semana onde está mudando bandeira, a gente estava numa fase vermelha, foi lockdown, vermelha, emergencial e tal, e o que é bom é que a gente acaba se reunindo pessoalmente, isso é importante de olhar nos olhos, poder fazer uma entrevista, um bate-papo com todo cuidado, Então aqui na de casa tá com um atendimento bem restrito, com aquela questão toda que todo mundo sabe, de limitação de pessoas, e aí também por conta disso a gente que costuma fazer um programa a 3, nós estamos fazendo um programa sempre eu e um convidado, ou o Roberto um convidado, para a gente poder ficar mais reservado tal, e ter toda essa preocupação do distanciamento, como as pessoas podem ver em casa, então a gente acaba nesse momento tirando a máscara para gravar. Pessoas de Valor passa todos os sábados às 14 horas e domingo às 21 horas e tem toda a temporada, todos os episódios desde o começo no pessoasdevalor.com.br. E para quem assiste assíduo telespectador da Santa Cecília TV, talvez já conheça meu convidado, porque ele não só já participou aqui do Pessoas de Valor, mas também já esteve presente em outros programas no jornalismo tal da TV, que é o Marcelo Neri. Obrigado, Marcelo, pela tua presença. Muita gente te conhece por conta da tua, digamos, linha de executivo no Porto, e como presidente da FenaMarce ou da empresa também, que é a tua empresa, uma das mais importantes do segmento, mas hoje a gente vai falar de desenvolvimento humano e eu sei que você está cheio de novidades para trazer para as pessoas. A gente aqui não veio para falar de pandemia nem para coisas negativas, mas trazer um pouquinho algumas técnicas que ajudam as pessoas a se conhecer um pouquinho melhor e particularmente nas empresas onde muitos profissionais foram para o home office, muita gente está se reinventando como profissional, você como executivo e uma pessoa que está aí super atualizada nos treinamentos, poderia trazer um pouquinho, a gente bater um papo sobre isso. Obrigado, pela tua presença. Me fala uma coisa, como a gente atualizar os nossos líderes? Já começo com a pergunta sacana, Como que a gente consegue atualizar nossos líderes, fazer com que esses líderes tenham as suas referências e sejam referências para suas equipes, sendo que a gente está num momento que é tudo muito híbrido, que está tudo assim, uma parte é home office, aí volta do home office, aí todo mundo vem para lockdown, e aí de repente o líder ele tem que pensar, poxa, como que eu vou dirigir isso tudo com essa complexidade desse cenário que a gente vive hoje? Existe uma solução? Eu sei que a pergunta é meio sacana, mas vamos começar por aí. Bom, primeiramente aí te agradeço aí, o convite, mais uma vez estar aqui. Faz tempo, Da última vez que eu estive aqui, faz um bom tempo. Muito obrigado por estar aqui, eu espero contribuir com os telespectadores. Realmente a pergunta condensar tudo isso, numa pergunta é bastante complexo, mas que legal de estar aqui e poder falar um pouco disso, porque realmente eu venho desse ramo portuário, desse ramo de... as pessoas em Santos me conhecem do ramo de portuário, A gente está na verdade a gente está em 9 portos brasileiros, Eu fico aqui em Santos, hoje estou no comando da empresa. E realmente a pandemia veio, Ari, nessa pandemia especificamente, eu já venho de alguns anos me interessando por essa área de desenvolvimento humano, as pessoas me conhecem mais no meu ramo de atuação portuário, a minha formação é toda em comércio exterior, vários cursos no exterior, mas as pessoas conhecem muito pouco o meu lado de estudo acadêmico, inclusive também nessa parte de desenvolvimento humano, com vários cursos, desde psicanálise, coach, hipnoterapia, análise corporal, um pouco de filosofia e tudo, e eu resolvi trazer isso um pouco para dentro da empresa. Principalmente nessa época pandêmica, onde eu vi que as pessoas, que a gente fez na empresa home office, vai e volta, eu comecei a perceber dentro da empresa um certo problema de ansiedade, Muita ansiedade, as pessoas com esse tipo de problema dentro da empresa, não só pela pandemia, isso já vinha antes também, A gente vê que... E aí eu já tinha essa preocupação com essa questão de desenvolvimento humano. A gente até fez uma live esses dias para juntar todo o Brasil, virtualmente, obviamente, E eu falava um pouco sobre isso, Sobre a minha preocupação com as pessoas,
nessa questão, mas também falava dessa preocupação do projeto dentro da empresa, um projeto diferenciado que eu venho fazendo, é um piloto de mentoria executiva, né? E aí eu acho que é algo talvez diferenciado de ter o comando da empresa falando diretamente com as pessoas, alguns líderes e às vezes nem líderes, né? Pessoas de outros escalões da empresa, onde eu trago esse projeto de mentoria executiva, mentoria liderança da mente, que eu chamei, trago todas essas técnicas, né, integradas, onde a gente vai escutar a pessoa dentro, obviamente, mentoria, counseling, né, e coach. São 3 coisas diferentes, né? Às vezes é até legal falar, assim, para as pessoas quem nos assiste já até, de certa forma, tem um pouquinho de conhecimento nisso, porque a nossa audiência é bem segmentada, mas às vezes a gente fala de liderança, as pessoas confundem muito liderança com chefia, né, com comando, e na verdade liderança tem muito mais a ver, né, no campo que a gente trabalha, o desenvolvimento humano, com essa questão do autoconhecimento e de como o líder também faz com que essas pessoas possam se desenvolver para potencializar a equipe. No momento que você vem com um projeto de mentoria, a ideia é potencializar isso. Exatamente, potencializar o que está escondido, né? Martin Luther King já falava, né? Eu não me preocupo com os maus, mas o silêncio dos bons, né? Você vê ali, às vezes, muito potencial escondido, né? E às vezes você vê, quando você pega uma pessoa para fazer uma mentoria, qual é o teu problema? O que você quer trazer para mim? A pessoa de cara vem, a maioria delas vem com ansiedade de eu não consigo me expressar, eu não consigo falar em público. Então a gente vai tratar isso na mentoria, né? E aí é importante, eu sempre começo a falar sobre isso na mentoria, diferenciar uma coisa que pouca gente sabe: mentoria de counseling e de coach, que é uma das coisas que eu uso os 3, eu chamo de mentoria executiva, mas está os 3 dentro. Mentoria você direciona a pessoa dentro de um campo de experiência teu, ou seja, ela te enxerga como autoridade dentro de algo que você já tem um background, já tem uma experiência. Aí entra mais o ramo executivo, que eu tenho mais experiência, eu estou aqui há tantos anos, eu vou te direcionar isso. É o teu modelo para aquela pessoa, né? É o modelo para aquela pessoa. O counseling é quando a pessoa vem com algum problema já de gargalo, de trauma, você vai mexer um pouco no passado. Crenças limitantes, o coach trata um pouco disso também, mas é mais o passado. Eu até quando fiz minha formação de coach em 2009, eu falava para os amigos coach lá, mas e quando a pessoa vem com trauma, já mexe... Não, manda para terapia. Não, você tem que ser um profissional completo, né? Então o counseling, ele já mexe com... você tem que ter ferramentas mais terapêuticas, né? Que vai mexer ali no passado da pessoa. Você usa o counseling, né? E o coach, as pessoas estão um pouco banalizadas, o coach no Brasil principalmente, mas por quê? Porque o coach, você acha que a pessoa já tem que vir com background, experiência. Não necessariamente, porque o coach, a pessoa não precisa ter necessariamente uma experiência na tua área igual a tua. Pode ser uma pessoa jovem, desde que ela seja sábia e saiba fazer as perguntas certeiras. Que é usar o instrumental do coach. Para fazer a pessoa, eu quero andar do ponto A para o ponto B, então eu quero atingir um sonho que é mais distante, então eu pego esse sonho, transformo numa meta através de um caminho. Então são coisas diferentes, né? Agora no caso, por exemplo, da mentoria executiva, que como você falou, né, o nome mentoria, mas que cabe aí os 3 pilares, vamos dizer assim, do desenvolvimento, como identificar isso? Porque assim, eu me vejo um pouco me colocando no seu lugar, na sua posição. Poxa, você é o executivo da empresa, você é o líder lá, e de repente você tem que fazer esse aconselhamento, fazer todo esse trabalho, né? De certa forma a gente está falando em lapidar pessoas, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo que existe uma relação de hierarquia nisso, né? Quer dizer, o meu mentor é o meu chefe. Como que fica essa questão? Você vê isso como um dificultador? Existe uma certa objeção ou é tranquilo nesse sentido? Tranquilo. Isso já parte um pouco do nosso tipo de gestão, né? A gestão da empresa, desde a fundação da empresa,
já tem um pouco daquele negócio de liberdade sem medo. Tá, perfeito. A gente usa já essa psicologia do liberdade sem medo. E, obviamente, é mais fácil para a gente fazer um tipo de mentoria executiva dentro da empresa. A gente já conhece as pessoas, quando elas vêm, elas trazem um problema. É claro que a gente já tem um protocolo, né? Então eu começo ali com uma análise corporal. Então eu falo, ó, você vai se conhecer primeiro para depois a gente vir para a parte externa, né? Então é mundo interno primeiro, depois mundo externo, né? Uhum. Então a gente começa tem um protocolo que a gente segue. Então começa a análise corporal, depois a gente usa ali algumas filosofias e vai seguindo, mas sempre escutando a pessoa também. O que você quer, o que você traz de maior dificuldade dentro dos teus processos, né? A análise corporal é muito legal porque a gente trabalha os traços de caráter também, né? Que vai determinar, olha, a pessoa tem mais recurso aqui e está em dores aqui, né? Então é interessante até para os RHs das empresas entenderem da análise corporal, porque vai determinar, pô, essa pessoa não funciona legal aqui nesse departamento, né? É mais para esse tipo de tarefa, né? Na prática a gente vê muito assim, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de um executivo que dentro da sua organização consegue metabolizar isso, né? E fazer isso fluir, né? Mas, por exemplo, a gente tem até, a BRH é um dos apoiadores do programa, a gente traz bastante o pessoal dos profissionais de recursos humanos, né? E, claro, a gente está no mundo corporativo, além de falar de desenvolvimento humano, a gente também pega um pouco esse viés. E aí vem a questão que é a dúvida, assim, né? Como desenvolver isso nas empresas, nas organizações, que não tem, por exemplo, o CEO pilotando isso, porque para mim eu acho que tem uma questão de cenário, como você colocou, poxa, lá na empresa, desde o início então já tem essa gestão que é uma gestão compartilhada, que aí é a gestão sem medo, vamos dizer assim. Mas como que, por exemplo, um profissional de RH que está nos assistindo agora conseguiria imaginar assim, vamos chamar um consultor ou vamos chamar um profissional para a gente realizar isso, ou o próprio profissional de RH de repente se preparar para realizar isso na empresa, sendo que tem uma diretoria por cima, de repente, que tem que homologar isso. Como que você vê? Assim? Infelizmente, eu gostaria de ter uma resposta mais simples e eu diria assim, mais feliz para ti, porque obviamente quando você tem o comando da empresa, o CEO, que encabeça isso e tem essa filosofia, né, como a empresa, uma cultura, né, uma visão de liberdade sem medo, e encabeça isso, por exemplo, lá eu quis reestruturar o RH da empresa. Inclusive a gente mudou de nome lá para gente e gestão, né? Não é mais RH, é gente e gestão, né? Então fica muito mais fácil, né? A gente tem lá profissionais muito bons dentro do gente e gestão, né? Trabalhando. Então, quer dizer, há uma motivação, há uma vibração, né? Interessante dentro da empresa, né? Porque a gente vê, você estava falando da pandemia, né? Do Covid, né? Vibração é tudo, né? Inclusive para você adquirir você aumentar a imunidade, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Quando você não tem uma diretoria na mesma vibe, de, por exemplo, você tem um RH que tem até ali ideias, mas não... E você sente que não tem um ambiente fértil para certas potencialidades, é mais complicado. Não tem uma receita assim... Tá, agora, então vamos para o outro lado. Se esse RH tivesse que vender para os seus executivos, diretores e tal, o que, por exemplo, o Marcelo Neri poderia falar para esses colegas, né, para esses executivos, que vale a pena? Assim, existe algum tipo de mensuração que você faz, por exemplo, porque eu imagino que uma pessoa que tem um potencial e você consegue trabalhar esse potencial dentro da tua empresa, você está ganhando para a organização. Existe algum tipo de mensuração? Eu sei que no coach tem, né, então assim, a gente tem metodologias para mensurar, mas nesse sentido do todo, desse trabalho que faz, por exemplo, no caso da Alfamar ou do grupo como um todo, existe uma relação que diz assim, poxa, a gente consegue melhorar a produtividade em termos tangíveis mesmo, sabe? Assim, um empresário que está pensando, poxa, eu quero fazer isso na minha empresa, por exemplo, aí assim, o que eu ganho com isso? Né? Quais seriam esses benefícios? Eu venderia, talvez eu seja até um pouco petulante agora, mas eu venderia o case da minha empresa.
uma empresa que saiu do zero, hoje está em 9 portos. Nós atingimos recentemente o primeiro lugar no nosso segmento a nível Brasil, com essa filosofia. Gerando mais produtividade a partir do maior ativo da empresa, que são as pessoas. E aí eu te digo uma coisa, no maior instituição nos Estados Unidos militar, que é o Navy SEAL, os caras lá nos Estados Unidos, no militar, hard skills e soft skills, eles lá, para avaliação de desempenho, eles dão mais valor para o soft skill, que para mim não é soft skill, é human skill. Sim, claro. É human skill. Claro. Então, quer dizer, quando você dá valor para esse tipo de inteligência emocional, porque quando você chega num determinado patamar na empresa de tamanho, 80% do sucesso dessa empresa, ela está na psicologia dos líderes dela, não mais na competência de execução e tarefa. Claro que a técnica, a execução de tarefa é importante. É até o que a gente fala da gestão da emocionalidade, né? Quer dizer, você administrar isso tudo, né? Porque vai ter muito conflito, muita gente envolvida, muito conflito, as pessoas querendo crescer, interesses envolvidos. Então os líderes, eles têm que lidar muito com pressão de conflito e saber diminuir os egos. Então, quer dizer, essa produtividade, ou seja, 80% vai estar diretamente ligado à incapacidade dos líderes de saber se relacionar. E 20% nas tarefas, na execução. Tecnicalidade. Então, eu venderia para o RH as empresas que cresceram baseada uma delas é... Perfeito. Até a gente coloca muito na universidade, né, na hora que a gente está conversando entre os pares, os professores, diretores e tal, falando que hoje, né, como os prédios estão afastados dos alunos, o maior ativo fica muito evidente, né, que é o professor. Quer dizer, as relações humanas que cada um dos professores tem com suas classes, com seus alunos, vai demonstrar quais são as universidades que realmente estavam preparadas para esse momento de isolamento, né, porque no momento que a pessoa está tendo contato com aquela marca daquela universidade por conta do seu ativo, que é o professor, se esse professor está com essa filosofia e realmente veste o posicionamento da organização, realmente essa universidade vai além, né, e não só porque tinha um prédio, um laboratório bonito. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um rápido intervalo, porque o bloco passa super rápido, a gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever para 2021
a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente está falando sobre um assunto que é bem impactante, principalmente nas organizações, porque eu estou aqui com o Marcelo Neri e a gente está falando sobre um projeto que ele desenvolve nesse momento de mentoria executiva e mais do que isso, né, sobre toda uma formação, né, que ele e tantos outros profissionais que a gente traz aqui, porque acho que eu penso que o mais interessante do Pessoas de Valor é justamente o portfólio, né, que a gente estava falando de ativo antes do intervalo, o ativo das pessoas que já passaram por aqui. A gente tem o apoio da BRH, entre outras organizações que estão com a gente. E por quê? Porque a gente tem essa coisa de trazer esses ativos e sempre pensar em formar, né? Assim, quem está assistindo o programa fala assim, o que eu aprendi com esse episódio de hoje? Então você vai lá no pessoasdevalor.com.br, assiste, tem um monte de gente. Então tem pessoas de diversas áreas, de constelação, aí de saúde, e aí a gente traz um universo diferente. E claro, eu não sou entrevistador, o que fica bem emocionante, porque aí é uma coisa de bater papo entre colegas, assim, entre amigos. Você sente nas organizações, não só aí no caso na tua empresa, mas até por você também estar lá na Fenamar, tal, você sente que de certa forma essa resistência por mudanças, e a gente fala muito isso em programação neurolinguística, em neurociência, então nem se fala. Você percebe que existe uma certa tendência, por exemplo, de as pessoas que estão com autoestima um pouco mais baixa resistir efetivamente a essas transformações? Porque me parece assim, eu não estou querendo estereotipar, né, e nem colocar uma resposta na sua boca, na sua fala, mas às vezes eu fico com a sensação que as pessoas que mais precisavam são as pessoas que mais resistem. Você tem essa percepção também? Ou é uma coisa assim que é um paradigma meu? Pode falar, se eu tiver errado, vamos lá, vamos jogar no ao vivo aqui. Não tenho dúvida, né? Na live que a gente fazia também agora recentemente, eu falava sobre isso, né? As empresas não querem pessoas negativas. As empresas não querem pessoas negativas. Então, primeiro também, dentro dos meus estudos, né, para fazer essa mentoria executiva, eu leio muito sobre neurociência, né? E então a questão da vibração, né, que a gente comentava, é importante. Então, primeiro, a cultura da empresa, a missão, a visão, ela tem que trazer essa questão do engajamento, né? O engajamento é importante e é importante que venha do top-down, né? Então, quer dizer, você tem que vir lá de cima, os líderes da empresa, a diretoria, o presidente, o CEO, tem que estar engajado e trazer essa... A questão que você fala das pessoas que... Da resistência. Da resistência, é que existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? A neurociência explica isso, né? Tá? A mentalidade fixa é aquela pessoa que tem as crenças limitantes e não muda, né? E a mentalidade de crescimento é a verdade que não é a verdade absoluta, né? Vou dar um exemplo. Mas peraí, antes do teu exemplo, até para a gente bater um papo. Por exemplo, você diz então uma predisposição? É uma predisposição. Porque quando você falar tem pessoas assim, pessoas assado, significa que tem algumas pessoas que têm predisposição a resistência maior mesmo. Resistência maior, que é aquela resistência que não muda, né? Você falou de mudança. Mudança tem a ver com crenças, né? Então é sempre aquilo, é o rotular, né? Sempre aquela, não, é isso, e não muda, né? Então você tem que ter, dentro de uma empresa, e aí algumas empresas têm que ter, eu acho, tem que ter essa cultura de inovação, né? Uma cultura de inovação, de desconstrução, né? De desconstrução, né? Então você fala de tanta coisa, mas isso então, mas que também vem um outro lado, Marcelo, que é assim, essa questão até do país que a gente vive. Quer dizer, muitas vezes a gente fica com a ideia assim de que o Brasil é o país do futuro, né? Uma vez eu conversando até com um executivo de construção civil falando isso, né? O Brasil é o país do futuro e a gente já construiu um monte de prédios aqui, a gente está, sabe, fazendo um monte de coisa, a cidade já se remodelou completamente, e ainda tem gente falando, não, o país é o país do futuro. Mas assim, que futuro é esse, né? Quer dizer, a impressão que dá é que eu vou ficar sempre com aquela ideia de que nada dá certo para mim, sabe? É o primo pobre, né? E a questão, você falava do ser negativo, né? Das pessoas dentro das empresas. E eu falava isso também na live. Eu sempre faço a pergunta e passo isso na mentoria. Quem em mim? A pessoa tem que falar, quem em mim? O adulto ou a criança? Né? Se vitimizar. Então, dentro da mentoria, eu cunhei, dentro do meu modelo de mentoria executiva,
eu trago a filosofia do estoicismo, né, do estoico. Ó, é o que você controla só. O que está fora de você é complicado. Então eu trago isso junto com a questão do coach também, que a gente usa da autorresponsabilidade. Que isso dá uma força tremenda. Muito, e desacelera bastante a ansiedade, né? Porque a ansiedade de querer controlar o que você não controla. E com mais a questão da autorresponsabilidade, que é o quem em mim. Não é culpa no governo, culpa nos teus pais, culpa o adulto, ele trabalha com a causa. Eu me coloquei aqui. A criança trabalha com efeito. Alguém me colocou aqui. Então, eu falo para as pessoas da empresa, vocês têm que ser menos negativos e trabalhar mais com a solução, né? Eu trabalho muito também com o conceito da pirâmide da tríade do Tony Robbins, né? Que é fisiologia, né? A linguagem e foco, né? Então você sai do negativo, sai do se vitimizar, né? E entra no papel do adulto, né? Eu sei que outro dia eu estava discutindo com meu filho, pô, mas pai, tu estudou na Califórnia, tu estudou na China, tem gente que com a pandemia veio e destruiu o negócio do cara. Eu falava pro meu filho, ok, só que o cara tem que se readaptar e se reinventar. Se ele ficar esperando cair uma luz do céu para alguém salvar ele, então a pessoa tem que entender que é o mundo novo. A gente... a constelação sistêmica já disse que... Sim, mas aí, Marcelo, eu entro um pouco não querendo puxar o saco do seu filho, mas assim, vamos lá. Mas eu acredito também que tem um pouco essa questão que a gente fala muito no programa da resiliência, né? Quer dizer, a capacidade que as pessoas vão ter de dar significados e aí como agir nessas relações é também o preparo de cada um, porque se a gente pensar, quais são as competências do século XXI? Aí a gente fala, poxa, pensamento crítico, criatividade, a gente já fala isso o tempo inteiro, né? Em aula, em todos os lugares. Só que assim, quais são as pessoas que têm essa percepção? Porque não se ensina inteligência emocional nas escolas, né? Agora que começou esse trabalho. Então a gente pega às vezes um colaborador que está lá, que é um excelente engenheiro, que é um excelente administrador, mas que a inteligência emocional dele é zero. Por isso a mentoria, por isso também o sistema. É a mesma coisa com a gente, saindo um pouco aqui da linha, quando a gente fala a indústria farmacêutica não está interessada em... dar saúde para as pessoas. E aí quando o médico vai fazer a faculdade, não é culpa do médico, é culpa do sistema, não é culpa do médico. Sim. É o que você está falando Sim. agora. Então, por isso eu faço a mentoria para... quebrar paradigmas, na verdade. Paradigmas Até porque quando a gente fala de saúde, né, a gente também traz pessoas da área de saúde no programa, tem muito essa coisa assim, né, a gente tem um paradigma que é da saúde, é um paradigma da doença. E aí as pessoas vão, de certa forma, ser criadas a ponto de, você fala muito essa questão em treinamentos, a pessoa fica doente e os pais não vão trabalhar para cuidar da criança. E aí então ela fica com a ideia de, quando adulta, que se ela ficar doente, alguém vai cuidar dela. Então é mais fácil adoecer do ponto de vista... E aí essa emoção infantil, né, quer dizer, essa gestão da emocionalidade infantil gera uma série de coisas, com certeza. Marcelo, obrigado, por incrível que pareça, o tempo sempre passa muito rápido aqui no Festival de Valor. Às vezes as pessoas falam, quanto tempo, né? Tem que ter 1 hora de programa, tal, mas passa muito rápido mesmo, até porque a gente procura não estourar muito para não ter que cortar perguntas, né? Que aí perde um pouquinho o sentido do programa. Muito obrigado. Pessoas de Valor vai ficando por aqui, você continua com a programação da Santa Cecília TV e a gente se encontra na semana que vem. Semana que vem, por sinal, não percam que a gente vai falar sobre saúde e nutrição e principalmente como controlar a ansiedade e comer menos nessa época de pandemia com a Camila Simões, tá bom? Até a semana que vem, forte abraço.